Deus traz o povo da igreja com propósito para ouvir a palavra, dá mais uma oportunidade de dar para nós. São Mateus 17, verso 8 ao 9. Como Elias pensou que ele estava só. O Senhor disse que ainda tinha 7.000 que tinha guardado. Agora, se Deus não guardar, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, né? Mas a gente pensa que está só, né? A gente faz a reunião, a gente vê os irmãos da gente, né, junto. Grupinho pequeno, a gente pensa que está só. A gente faz uma reunião, o povo aparece. O povo que Deus tem guardado. São Mateus 17. E erguendo eles os olhos, ninguém viu senão a Jesus. Descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Pai Celestial, fala nesta manhã mais uma vez conosco, pedindo a Tua graça, a Tua bênção, perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Antes de ontem, foi dia 19, 19, partiu para o Senhor o pastor Luiz Carlos Faveiro, ali da cidade de Veracruz. Inclusive, antes tinha uma irmã que congrega com ele, que estava aqui com a gente. O pastor Luiz Carlos, sabia isso? Está na internet, né? Ele é um grande amigo meu, né? Desde o começo, quando eu comecei. Inclusive, foi até aqui em Sapucaia que eu vim lá pregar um culto dele aqui na beira do Rio, no Carioca. Deus guarda a sua família, né? Abençoa nessa hora tão tremenda. Vamos falar sobre o segredo da montanha, né? Eu liguei ali na mensagem a acusação, vindo lá de casa para cá. A irmã Suzana não pôde estar, porque é um pouco cansada demais ontem, atendendo o povo ali. E eu estava ouvindo aqui no finalzinho dessa mensagem o irmão Brana falando sobre esse segredo. Eu comecei a pensar como Deus realmente usou as montanhas. Depois do dilúvio, a arca pousou numa montanha. Ela ficou no lugar mais alto. Ela ficou no Monte Ararat. Deus, quando pediu a Abraão, seu filho, Abraão levou ele para o Monte Moriá. Você pode ver que ele não levou ele para um vale, um lugar baixo. A arca não ficou num vale. Não, nem ficou flutuando no mar. Ela ficou no lugar mais alto para que ela fosse vista. Isaac foi levado a um lugar alto. Deus, quando ele chamou a Moisés, também foi numa montanha, lá no Monte Sinai. Quando ele viu a sarça em fogo, ele foi para ver aquela maravilha. E dali Deus falou com ele. Deus lhe chamou a atenção do alto daquela montanha. Quando ele deu também as leis para Moisés, também foi no lugar alto. Nunca Deus tratou em lugar baixo, né? Sempre foi em lugar alto. E Satanás sempre foi um imitador, um personificador. Nós chegamos aqui em Jesus, mas antes nós vemos a Elias desafiando os profetas de Baal, também no monte. Ele os convidou ao Monte Carmelo.
E ali ele os desafiou e os matou ali no monte. Aqui nós encontramos a Jesus no monte. Jesus também sobe de cima do monte, o Monte das Oliveiras, lá em Betânia, no mesmo lugar que ele ressuscitou a Lázaro. E aqui Jesus convidou os seus discípulos, mas nem todos os seus discípulos. Nem todos. Ele convidou 3 só: Pedro, Tiago e João. Não levou todos. Os demais não tinham condições de ver isto. Mesmo os 3 já ficaram turbados quando viram Jesus transfigurado e a presença de Moisés e Elias ali no alto daquela montanha. Veja bem, Moisés era da montanha, tinha um segredo que ele recebeu ali para tirar os filhos de Israel do Egito. Elias também. E os discípulos, Pedro, Tiago e João: fé, esperança e caridade. O irmão Brana disse que os 3 era fé, João era o amor, Pedro era a fé, Tiago era a esperança. Porque esses 3, eles tinham significado. Agora tem que ver que também nós temos que ter um significado. No meio de todo aquele povo, sacerdote, apóstolo, os 70, ele convidou 3. E Deus não faz acepção de pessoas. Ele convidou 3. Ele tinha um segredo para eles. Eles tinham algo. Você pode ver que depois da transfiguração, depois que Moisés e Elias desaparecem da vista deles, Jesus convida os seus discípulos para descer e diz ainda: proíbe a eles contar o que viram. Eles foram proibidos. Vocês só conte isso aí depois que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Mas antes vocês não contem. Agora, a confiança de Jesus Cristo para com aqueles homens, de lhe passar um segredo, de lhe passar um mistério, sabendo que eles não iam contar. E eles não contaram, não. O povo já estava com dificuldade de crer em Jesus. Agora ia crer nisso aqui. Já estava em dificuldade para crer em Jesus Cristo. Agora você pensa que eles iam crer nisso? O povo hoje não tem dificuldade de crer em Jesus. O povo tem dificuldade de crer em Brana. Eles têm dificuldade de crer em Brana. Eles não têm dificuldade de crer no que Brana fez. Curou, fez grandes maravilhas no seu ministério. Isso as pessoas não têm dificuldade de crer. Agora, na mensagem do livro aberto, porque é fácil crer na mensagem do livro fechado. Na mensagem do livro aberto, eles têm dificuldade. Porque o que o irmão Brana recebeu na montanha também foi proibido de falar. Ele deixou gravado.
mas foi proibido de falar. Foi proibido de comentar. Jesus disse: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. A ninguém conteis a visão. Todos olhavam para irmão Branco como um homem. Agora, aconteceu muitas coisas, pequenos detalhes, que ele mesmo contou. E você poderia realmente ver que Deus estava escondido ali naquele pequeno homem. O homem que carregou a cruz estava escondido ali. O que andou sobre o mar, sobre as águas do mar, estava escondido ali. O que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia, estava escondido naquele pequeno homem. Tudo de Cristo estava escondido ali. Todos os seus atributos, todas as suas características, estavam escondido em Jesus. Estava escondido em branco. Porque tudo de Deus estava escondido em Jesus. Agora, o que é que está escondido em nós? Quais são? Porque os mistérios de Deus, todos foram revelados. E os nossos? Hoje, Deus é um livro aberto. Deus é um livro conhecido. E já não é um livro fechado. É um livro aberto. Ontem eu estava em um lugar e um homem estava tirando minhas medidas para um terno que um irmão aqui da igreja comprou para mim. Ele disse: seu terno parecia ser quente e comprei-lhes um mais fresco. E eu fui levar para cortar. Isso foi um alfaiate. Ele disse: ora, seu ombro direito está caído. O senhor deve ter carregado algo pesado algum dia. E eu pensei: sim, uma carga de pecado, mas Jesus pagou tudo. Escute quando cantamos isso: Jesus pagou tudo, toda a minha vida. O seu ombro direito está caído. Veja quem ele carregava dentro, que tinha um ombro direito caído. A coluna de fogo aparece sobre o seu ombro direito. Isaías 9:6. O governo está sobre os seus ombros. Isso foi detalhes que as pessoas não viram. Foi a mesma coisa da pregação dos 7 selos. Pois quando ele estava no 6º selo, para terminar a série da pregação dos 7 selos, ele disse assim: eu duvido. 371 do 6º selo. Quero lhes mostrar um mistério que tem se desenrolado o tempo todo, aqui mesmo nessa reunião. Duvido muito se chegaram a ver. Eu não vejo o que tem acontecido. O mistério tem se desenrolado durante toda essa semana aqui. Desde o primeiro selo, ele falando. De Deus a simplicidade, a brecha. Isso eu duvido muito que alguém tenha captado, que alguém tenha visto. Agora, isso foi na reunião de William Branham. Passou-se 40 anos desde que os selos foram abertos. Em todo mundo. Ninguém viu o mistério se desenrolando. Até que a esposa de Cristo aparece.
que até então ela não tinha aparecido. Nós não vemos ela na América, não. Na América nós vemos uma igreja guiada por uma feiticeira, desnuda. Na Europa vemos a mesma coisa, na Ásia. De 63 para cá, nós vemos o povo falando, nós falamos de um profeta. Mas a esposa, a noiva, não tinha aparecido. Vemos as pessoas falando que há 7 trovões para ser revelado. Então nós estávamos dentro de Laodiceia, cego, porque ainda estávamos falando que ia ser revelado, quando já tinha sido revelado. Se a gente não viu, porque estava cego. Aqueles sírios, quando vieram prender Eliseu, Eliseu cegou eles. Não quer dizer que eles estavam precisando de alguém para guiar eles. Não, eles continuaram vendo o normal. Via as montanhas, viu o homem Eliseu, mas não viu o profeta Eliseu. Via a cidade, as crianças, o povo. E Eliseu estava os guiando. Vem comigo. Bruna estava os guiando. Vem comigo. Estavam vendo o homem. Jesus estava alimentando o povo faminto. Estavam vendo um homem. Eles não viram Deus. Porque é aquele momento que você vê o homem, você não vê Deus. E quando chegou em Samaria, Eliseu mandou chamar o rei. O povo de Samaria sabia que Eliseu era profeta. Os sírios que vieram estavam cegos. E aí Eliseu pediu ao Senhor que abrisse os olhos dele. Quando abriu os olhos deles, eles viram os inimigos. E viram que o profeta estava ali. Mas durante todo o tempo, seus olhos estavam fechados. Os olhos do seu entendimento, do seu coração. É que você tem que pedir a Deus para Ele abrir os olhos do seu entendimento. Para você não ver o homem no culto. Para você ver a Deus. Você não vê o povo, você vê Deus no povo. O pastor Amar pegou em Criciúma, Deus no povo, Deus em sua palavra. Nós temos que parar de ver o homem. Nós temos que passar a ver Deus. E pedir que o Senhor abra os nossos olhos. Eles foram guiados talvez por uma tarde, toda, por uma semana. O povo estava vendo um homem, um profeta. Eles não entenderam o desvelar de Deus, o poderoso Deus desvelado perante nós. Hoje eles também veem um povo. Eles não vê Apocalipse 10, 8 a 11. Reúne para comer, Apocalipse 10, 1 a 7, que é onde estiver o corpo, ali se juntarão as águias. Você já pode ver que aonde está o corpo, não pode reunir mais abutres. Não. Antes eles se reuniam, mas hoje não se reúnem mais. Eles se reuniram. Os abutres da mensagem dessa manhã. Qual é a atração sobre a montanha? Mas hoje eles não se reúnem mais. Porque para se reunir tem que entrar dentro de Apocalipse 10, 8 a 11. Estão cegados.
Aqui recentemente eu ia abandonar a pregação. As pessoas não me ouviam. Olha, aqui recentemente eu ia abandonar a pregação. As pessoas não me ouviam. Mas hoje o mundo ouve. Todos se reúnem para comer a carne do Filho do Homem. Mas ele disse, aonde estiver o corpo, ali se reúnem as águas. Todos se reúnem, comem. Mas não é o corpo. Não é aquele corpo que morreu para ser alimento. Porque o corpo é 7 trovões, é novo nome. É os 7 selos revelados. Esse é o corpo. Esse é o corpo. E o que é o corpo de Cristo? É a sua palavra. O que é a sua palavra? É a sua noiva, é a sua esposa. É alimento. Ela simplesmente continuava fazendo a mesma coisa. Eu me desanimei, diz o irmão velho. Eu criei um complexo. Criei um complexo. Porque o ministério foi mudado. Quando foi aquele ministério da primeira e segunda etapa, o povo se reunia para a cura, o ministério da cura da primeira etapa. Mas quando ele entrou na palavra, o povo não se reunia mais para ouvir. O profeta chegou ao ponto de desanimar, criar um complexo. Ó Deus, alguns domingos atrás, quando tu me deste aquele sinal ali fora, e lendo uma Bíblia, e vendo que tu disseste a Moisés, bem como foi aquele sonho, que havia uma montanha. Uma montanha também. E seria um sinal para ele. Eu nem estava pensando nisso quando eu vinha para cá, estava até com dor de cabeça. Mas me despertou ouvindo o irmão Brando falando sobre isso. O sinal. Aí peguei a mensagem parada na brecha, também em 63. Ele disse aqui: agora quando Billy e eu começamos a rodar, começamos a rodar e Billy adormeceu outra vez, e isto disse: eu lhe darei um sinal eterno. Mas da onde partiu? Ele deu um sinal a Moisés na montanha. E eu disse: Senhor, eu esperei um pouquinho. Nada aconteceu. Eu disse: qual é o sinal eterno, Senhor? E às vezes Deus fica calado. Às vezes Deus cala. Até que a dor passe. Esperei uns poucos minutos. E logo então olhei para ver Billy. Estava dormindo. Pedro também estava dormindo. Tiago, João. Na hora do sinal estava dormindo. Aí eles começaram a querer fazer tabernáculo. O povo vai estar fazendo tabernáculo. Na hora que o sinal está sendo exposto, estão fazendo igreja. E ele disse: eu lhes darei o sinal eterno. Outra vez, ele disse: olhe na direção oeste de onde você está. E foi no oeste, né? Ele veio do leste para o oeste, para encontrar com 7 anjos. E eu virei minha cabeça assim na caminhonete para olhar, diminuí a marcha, você sabe. Oh, que coisa! O Espírito do Senhor
Eu senti como se eu pudesse gritar e chorar. Você se encontra com Deus. Você tem aquele encontro. É você e Ele. Essa é a hora que nós temos esse encontro com esses trovões, com essa mensagem de uma só pessoa. E eu olhei. Agora já não era ele a multidão. Não era ele o povo. Na África, grandes milagres. Não. Era ele Deus. Teve aquela hora com o povo. Tem aquela hora que você está com o povo. Mas agora é você e Deus. E Jesus, quando ele queria mostrar aquele segredo, ele chamou 3 só. Uma igrejinha de 3 para falar. Para mostrar Moisés para ele, mostrar Elias. Foi mais perfeito do que a televisão, porque a televisão hoje não é uma novidade, ela já existiu. Mas Pedro, Tiago e João, eles viram. Não precisou de luz elétrica, cabo, transistor, nada disso. Só precisou de Jesus. Jesus estava junto, aí aparece Moisés e Elias. Olha, virei minha cabeça assim, e eu olhei e eu simplesmente vi uma montanha com seus cumes brancos. Eu disse, eu não sei, não vejo nenhum sinal eterno sobre aquilo. E ele disse, seu nome está escrito sobre toda ela. O nome dele era William Marion Branham. Ele disse, seu nome está escrito sobre toda ela. Ele disse aqui, ó, e vendo o que tu disseste a Moisés, bem como foi aquele sonho que havia uma montanha também, e seria um sinal para ele. Então, justamente no final disso, saber que eu tinha deixado uma porção de pessoas enfermas, um ministério não somente no profético, mas no ensino da palavra e na oração pelo enfermo. Deixaste um homem cair morto aqui mesmo no chão, então trouxeste a vida para a confirmação de que era verdade. Tu sempre confirma a tua palavra. Possa, 392, possa vir um avivamento justo, que um grande poder venha entre a igreja pouco antes que se vá. Não é difícil rogar por isso. Isso aqui que o povo está esperando. Como os judeus esperam o Messias, até hoje. O pessoal está esperando um grande poder. O Armando Branco falou que vem um grande poder. Já está aí, eles não estão vendo. O avivamento dos 7 trovões, os mistérios revelados. Você precisa de mais poder do que isso, mais avivamento do que isso, né? Eu estou esperando descer aquele monte de disco voador, ouro. Não! O povo quer ver uma coisa estrondosa. Deus trabalha na simplicidade. Tu prometeste, porque tu prometeste. Nós estamos esperando, Senhor, a terceira puxada, que sabemos que fará grandes coisas por nós em nosso reino. Nós estamos esperando, Senhor. O Senhor tinha proibido para ele, não conta isso para ninguém. É um segredo que é para a noiva. E as pessoas falam, não, a terceira puxada vai vir. Só que já tinha acontecido. Depois de 40 anos que foi pregado aqui no Brasil, Satanás se assustou e disse, não, isso ainda vai vir. Já veio. Jesus disse, já veio. E não o soubeste.
Não, mas o Cristo tem que vir, o Messias. Eles estavam descendo o monte. Elias tem que vir, que era o precursor. Jesus já veio. Não, mas ele tem que vir. Ele já veio. Ele tinha que revelar aqui na montanha para eles. Já veio. Já morreu. O João Batista já tinha vindo. Eles conheciam João Batista. Eles não conheciam o precursor. Eles conheceram o William Branham. Eles não conheceram o Filho do Homem. Eles conheceram o William Branham. Conheceram João Batista, tomaram café com ele, comeram gafanhoto com ele. Mas eles não conheceram Elias. Conheceram Branham, o homem, mas não conheceram o Filho do Homem. Tiveram na reunião dos 7 selos, mas o próprio Branham disse: duvido que alguém esteja vendo. O mistério que está se desenrolando aqui desde o início da reunião. O povo estava aqui, onde será que viram? Isso aqui não cabia de gente até lá fora. Mas viram? Viram homem. Viram gente. Naamã viu homem. Viu gente. E o profeta Eliseu? Só depois. Esse povo vai ver isso só na tribulação. Os olhos deles vão se abrir. Eles vão saber que Deus enviou um profeta. Eles vão saber que os 7 selos foram revelados. Novo nome foi revelado. A mensagem de um só homem foi pregada. Só lá que Deus abriu seus olhos. Ele abriu os olhos de Balaão, já era tarde. Não deixa que seus olhos sejam abertos tarde. 262. Os ungidos dos últimos dias. A última parte. Lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Estamos esperando, ele diz, a terceira puxada, e aqui ele diz assim: a terceira puxada foi. Os ministros leram isso aqui. Satanás ouviu o irmão Branham pregando isso aqui, mas não teve luz. Até que Apocalipse 10, 8 a 11, João come o livrinho e fala: o que já aconteceu? Mas tem milhares que estão esperando acontecer. A igreja reuniu milhares, que é da ressurreição isolada, esperando isso acontecer. E eles pegam com a própria mensagem na mão, esperando um grande avivamento, um grande poder. Vamos Branham disso. Que é a falta de ouvir uma só pessoa, que quando você ouve uma só pessoa, você vai cegar aquela unidade de fé. Quando ouve 2, não dá unidade de fé. Um fala uma coisa, outro fala outra. Nós estamos aqui? Bom, eu pensei, o que é isso? Eu fiquei bastante fraco e comecei a parar. E Billy levantou e disse: o que está acontecendo com você? Eu segurei minhas mãos assim, suou, pingava de minhas mãos e nevava. O homem suando enquanto estava nevando, frio. Eu disse: Billy, algo está acontecendo. Eu sei onde uma vez tenho errado. Aí nós começamos a ver os erros da gente. Quando realmente começamos a ver os mistérios. Ele começa a revelar-se para nós.
Começa a acender a sua luz para nós, começamos a ver os nossos erros, as nossas falhas. Você está chegando na presença de Deus, você começa a ver a sua miséria, a sua sujeira, você precisa da misericórdia dele. Eu sei que tenho falhado com Deus, parecia que eu podia ouvir aquele hino sendo cantado e ver milhares de pessoas mistas, aleijadas, mancas, cegas e fracas. Ouvi um coro, uma voz de alguma grande voz de renome cantando: impuros, espíritos malignos o impeliu. Vocês conhecem o hino? Então veio Jesus e libertou o cativo. Ele tinha que ir embora. Ele trouxe o ministério de cura. Não podia prosseguir curando aquele povo. Ia deixando gente aleijada, doente, que as curas houve um propósito. Ele não veio para curar todos. Jesus não veio para salvar todos. Ele foi num lugar onde tinha milhares de gente doente, curou um só. Temos hoje milhares de pregadores de cura divina, o povo continua doente. Eles não fazem uma campanha de cura para a alma. A alma também precisa ser curada, precisa ser libertada. Não é o corpo, é a alma. Às vezes continua fazendo campanha de cura para o corpo. Bom, Branco tem que ter uma campanha de cura para a alma. Eu parei, olhei para cima da montanha e vi aqueles 7 montes. Agora aqui, se você quer ver uma coisa, havia 7 picos no topo de uma montanha. Uma montanha que tem a extensão de várias milhas. A última montanha antes de você entrar no outro lado do país, não há nenhuma outra montanha depois daquela. E ela ia do leste a oeste. Como a montanha estava disposta e o topo era coberto de neve, os 2 primeiros picos eram menores. Então um grande pico, a primeira e segunda puxada era pequeno. Um grande monte, um grande pico era a terceira puxada. Então outro pico pequeno, e então um pico maior, então um pico pequeno, então uma montanha grande, enorme, longa, coberta de neve. E eu disse: Senhor, eu não entendo o que isso significa. Sinceridade. Eu não entendo, Senhor. E se as pessoas fossem sinceras para dizer: eu não entendo isso. Eu não entendo isso de novo nome, 7 trovones, 7 seres revelados, a mensagem de uma só pessoa. Eu não entendo, Senhor. Aí ele disse: quantos picos existem? A revelação estava ali mesmo. Apocalipse 2 estava ali mesmo. Apocalipse 3 e 12 estava ali mesmo. Porque os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Ele disse: quantos picos existem? Eu disse: há 7. É aquilo que o pastor Osmar pregou ontem, as novidades da terra. Agora é coisa nova. Não é o velho maná, não. Não é mais aquelas grandes campanhas de cura divina do deserto, não. Agora é o que você plantou, você está colhendo. Agora é o milho da terra, é o trigo da terra, é a soja da terra, é a aveia da terra, é a vaca que você criou, está produzindo leite, está fazendo queijo, manteiga, nata. E eu disse: há 7. Quantas letras existem em seu nome? Quero te mostrar alguma coisa. Quantas letras existem em seu nome? Deus perguntando para Abraão. Aí você diz: mas será que Deus não sabia? Deus está perguntando para você. Tem quantas letras o seu nome? Porque o novo nome foi revelado dentro das eras.
As eras foram pregadas e a igreja não viu. Deus parou de tratar com ela. Aí veio os 7 selos, que os 7 trovões eram as revelações contidas nele. Ali ele esclarece o novo nome. Mas o mesmo que ele falou no primeiro selo 283, ele falou na era de Esmirna. Jesus, seu nome na terra era Redentor, ele falou isso lá. Quando ele venceu a morte, o inferno subiu ao céu com um novo nome, porque todo vencedor recebe um novo nome. Quantas letras existem em seu nome? O povo está esperando um novo nome, que não seja branco. Então eu estou esperando que um outro venha. Jesus vem no Filho do Homem, revelar todos os mistérios. Ele vem no homem, branco, manifesta o ministério do Filho do Homem, revela todos os mistérios. Vai chamar Jesus? Não. Ele chamou-se Brano, porque Brano é perfeição, é 7, cada nome tinha 7 letras, e ele sempre faz menção a Billy Graham, do HM, para que o povo pelo menos visse que ele também tinha HM, que ele tinha 7 letras, Billy Graham tinha 6. Mas mesmo assim, isso eu duvido que alguém esteja vendo, depois de 600 pregados. B-R-A-N-H-A-M, M-A-I, M-A-R-R-I-O-N, B-R-A-N-H-M. E havia 3 picos que se destacavam. Ele disse: aqueles 3 picos são a primeira, segunda e terceira puxada. O primeiro foi a primeira parte do seu ministério, um monte pequeno. Então sua primeira puxada, um tanto alta, vocês sabem, o sinal na mão. Então houve um pequeno intervalo ali, e o tempo que eu fui tirado por estar muito cansado, muitos de vocês recordam disso. Então veio o discernimento, a segunda puxada. Agora eu tive outra, cerca de poucos anos aqui, parecendo como pequenos picos, veio de volta. Como não era o meu ministério ainda, então veio o terceiro. 3 é o número de conclusão. V, o terceiro. O próximo pico era o 5, número da graça. E o pico seguinte era o 7, o número da perfeição, o fim. 6 dias trabalhareis, o 7º é o sábado, o fim da semana, não de guardar um dia, o fim do tempo, vê? E eu parei e mostrei isto à Bíblia, e eu olhei para eles. E eu disse agora que aquilo permaneça. Se alguma vez houver uma dúvida em sua mente, recorde deste lugar, volte aqui. Se algum dia tiver uma dúvida, volte aqui. Volte, sente no banco da sua caminhonete e lembra aqueles dias, só que você estava dormindo. Só que Pedro, Tiago e João também estavam dormindo, mas eles viram. Bíblia também viu a montanha. E ele disse: a ninguém escondeis, até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. Agora é hora de contar a visão. Vamos ficar de pé. Grande Deus, Pai, Criador de todas as coisas, te damos graça por esta manhã, pela sua palavra, pelo perdão dos nossos pecados, mesmo um pouco cansado, mas o Senhor veio e falou conosco através de sua palavra. Abençoa cada filho, cada filha. Se há alguém enfermo aqui com alguma dificuldade, conceda a eles a bênção, a cura, a libertação, a resolução dos seus problemas. E o Senhor os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a nossa viagem,
para Bom Jesus, para o culto ali, e amanhã ali na Jaquirana, e também o culto de vigília que teremos ali em Santa Maria do Eval. Pedimos a bênção e a graça em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus